Então, primeiro ano, continuando os estudos dessa semana, eu coloquei no canal, na plataforma, transmissão do movimento circular. Galera, agora começa a ficar legal a brincadeira. Então, agora a gente começa a entender o sentido da física, né, nas aplicações do cotidiano. Esse, então, para a engenharia é fundamental. A gente vai ter essas duas, vamos colocar assim, duas polias ligadas por uma correia, e no outro lado eu já mostrei ali a ligação por contato. Vamos ver o direcionamento das velocidades que a gente tem aí nesses dois estudos. A gente vai fazer o exemplo da ligação por correia e ligação por contato, ok? Vamos lá então. Vou colocar aqui a correia, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó. Eu vou ligar essa polia por uma correia. Basta a gente lembrar, deixa eu tentar fazer bem certinho. Basta a gente lembrar da nossa bicicleta, ok? A nossa bicicleta funciona assim, bom? A gente vai botar uma correia ou uma corrente, né, no carro aqui. Isso aqui a gente vê também em algumas máquinas, né, industriais ou até alguns que eles chamam de compressores, ok? A gente vê isso aqui bem claro e no carro também. Dentro do carro a gente tem uma correia dentada. Dentada é quando tem uns dentinhos aqui, digamos assim, que ele tem que se encaixar aqui para não ficar rodando. Quando a gente tem isso aqui meio que escorregando, é porque a corrente, os dentes da corrente já não estão legais, tá bom? Aí tem que trocar. Isso acontece muito em moto gasta mais, ok? Essa corrente aí dentro das nossas correntes. Então a gente observa aí que ele traz as velocidades escalares, tá? Ó, você pode ver bem claro aí que eu tenho todas essas velocidades aqui, né? Elas vão sempre praticamente em linha reta, tá? Essas seriam as nossas velocidades escalares, ok? Que automaticamente o corpo faz, a correia faz na circunferência. Essas são escalares. Seriam aquelas primeiras formulazinhas que a gente tem, tá bom? Elas vão tangenciando toda a correia, tá? A angular é essa que faz a curva, é uma velocidade angular. Essa que faz a curvinha, a gente chama de velocidade angular, ok? Nossa correia está rodando assim. A gente vê os vetores indicando isso, tá? Como aqui eu tenho uma rodanazinha e eu chamou de B, eu vou falar que aqui é a velocidade de B, angular. Como eu estou indicando aqui a rodanazinha A, velocidade angular de A, tá? Ele deixa claro isso. E claro que também é importante os seus raios, raio de A e raio de B, ok? O raio é importante, tá? Porque o raio influencia na velocidade, tá bom? No caso de um movimento circular, quanto maior o raio, quanto menor o raio, maior a velocidade, tá? Por isso que esse pequenininho, ele tem a tendência de impulsionar mais esse grande, tá? Já na angular, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente não tem correia. É como se fosse aqueles dentinhos, já viu aqueles do relógio? Deixa eu organizar aqui. Aquele do relógio. Peraí, que geralmente circunferência tem que olhar de frente. E eu acho que tá bem tortinha ali. Minuto. A gente tem aqueles dentinhos assim, que eles vão se conectando, ok? Então, para que isso gire certinho, você observa o seguinte, se ele girar para cá, esse vai girar para lá, é como se ele estivesse fazendo esse movimentar para cá. Naqueles processos também de moecana, é bem interessante isso. Aí a gente percebe
que aqui também tem a velocidade escalar normal do movimento. A velocidade está indo no sentido horário, ok? Do movimento. Aí, o que vai acontecer nesse caso? Esse aqui tem que ser ao contrário. Para ele estar rodando, ele vai impulsionar esse a rodar para lá, sentido anti-horário, ok? Esse vai fazer o contrário, ok? E a mesma coisa, se eu estou falando de B, ele tem um raio de B, e aqui existe uma velocidade angular. Observe em B, observe que a velocidade mantém a mesma direção e sentido da velocidade escalar, tá? E o A também, aqui existe uma velocidade angular em A, tá? Então são essas duas ideias de transmissão do movimento. Isso é muito usado na mecânica, tá? Observe que a gente tem duas velocidades aí, a escalar e a angular, tá? E os raios também são muito importantes. Peraí que eu esqueci de anotar aqui, mas a gente sabe que aqui existe o raio de A, tá? Ele vai dar esse valor do raio. Então, lá na página 74 agora, olha as formulazinhas que a gente vai precisar para trabalhar essas situações aí, ó. Os pontos da roda têm velocidades escalares iguais, né? Sendo RA e RB os raios das rodas A e B, as velocidades iguais a gente vai ter. O que vai acontecer nessa ideia aqui? Nas duas ideias, eu vou trabalhar essa fórmula. Eu vou ter a velocidade angular em A vezes o raio de A, vai ter que ser igual a velocidade angular em B vezes o raio de B, tá? Essa é a fórmula para tudo. Então, eu também tenho que lembrar que o W, a velocidade angular, que a gente estudou antes, eu posso escrever também que ela é 2π vezes a frequência. Mas essa é a fórmula principal do estudo dessa transmissão de movimento, ok? Então, se eu posso trocar o meu W por isso, essa forma ela pode ser finalizada assim também, ok? Ela pode ser finalizada assim também, ó. Eu vou trocar o meu W pelo meu 2π e frequência, ó. Ela pode ser 2πf, isso em A, vezes R de A, igual a 2πf em B, vezes o raio de B. Ok? Eu posso trocar a fórmula também se estiver falando sobre frequência, tiver alguma ideia de frequência. E aí, como eu posso cortar, como eles são iguais, isso aqui posso cortar, a gente finaliza assim, ó. A frequência em A vezes raio de A pode ser igual também a frequência em B vezes o raio de B, tá? Essa também é uma fórmula que a gente finaliza a ideia aí, tá bom? Então, a gente vai ter essas duas fórmulas para estudar aí e tentar fazer os exercícios de aplicação da página 74. A gente vai ter a velocidade angular e o raio, tá? Geralmente são exercícios assim, calcule a velocidade angular de B, sendo que a velocidade angular de A é tal e os raios foram dados. Você pode jogar direto. Mas caso te dê alguma ideia de valor de frequência e não de velocidade, você pode jogar aqui, tá? Então, tanto cuidado, tanto para ligação por correia e por contato a gente usa essas duas fórmulas. Não é assim, essa fórmula, essa fórmula, tá bom? Essas duas fórmulas é do estudo completo de transmissão de movimento, tá bom? Porque ficou mais prático para mim mexer. Então, essas duas fórmulas, as duas eu posso aplicar tanto para ligação por contato quanto ligação por correio. Tá bom, galera?
é porque eu aproveitei o quadro aí para botar as fórmulas, tá bom? Então, é isso. Tenta fazer e eu vou dar um gás na correção aqui, vou fazer o meu plano de ação aqui nas madrugadas e vou dar uma corrigida nesses exercícios. Força, que em breve estaremos juntos. Beijo, galera. Se cuida.